O diácono Alan está na incumbência aqui de dar o recado aqui para nós nesta noite. Meu diácono, você toma uma bênção. Amém. Boa noite, igreja, paz do Senhor. Primeiramente, um feliz Dia dos Pais, né? A todos aqueles papais aí estão aproveitando o dia. Viram essa apresentação tão linda das nossas meninas aqui, das nossas crianças, falando do Pai Celestial. Também como importante recado, né? Olha que responsabilidade dos pais terrenos, não é verdade? Os pais terrenos têm essa incumbência de criar a primeira imagem paterna para cada um dos seus filhos. Mas amém, estamos aqui hoje para falar, a gente vai falar uma mensagem chamada, né, cujo tema é o coração no lugar certo. A gente já havia compartilhado essa mensagem aqui na juventude, mas hoje falaremos dela aqui mais uma vez. Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Mateus, do capítulo 6. A gente vai ler aí, é um trecho bem conhecido. E aprender, né? Ver o que o Senhor tem para falar para nós nesta noite. Mateus capítulo 6, a gente vai ler a partir do versículo 19. Nós vamos aí do 19 até o finalzinho do capítulo. Amém? Vocês acharam? Quase lá? Mas amém. Diz assim a palavra do Senhor, Mateus 6, do 19 em diante. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam e nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também está o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo, e se seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de vocês são trevas, que tremendas trevas são. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Versículo 25. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves dos céus, não semeiem, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja da sua vida? Porque vocês se preocupam com as roupas. Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, que vamos beber, que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu mal. Vamos orar. Pai querido e amado Senhor, com grande alegria, Deus, que estamos aqui na Tua casa, Senhor. Mais um dia que o Senhor nos permitiu estar aqui, ó Deus. E nós queremos aproveitar a cada momento, a cada instante, Pai, juntos como igreja diante do Teu altar, Pai. Senhor, que de nossos corações possa fluir uma verdadeira adoração e que chegue, ó Deus, a Ti como um aroma suave, Pai. Sê comigo, Senhor, sê com cada um dos meus irmãos nessa noite, Pai. Venha, ó Deus, tirar as preocupações com o amanhã, Senhor. Venha nos esvaziar nessa noite para que o Teu Espírito Santo possa nos encher, ó Deus, com a Sua presença, em nome de Jesus. Queremos sair daqui transbordantes, ó Deus, do Teu Espírito, Pai amado. Por isso, vem sobre cada coração. Prepara, Senhor, a terra do nosso coração para receber a Tua palavra nessa noite, Pai. E que ela gere frutos e muitos frutos para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, amém.
Esse é o texto que eu mais gosto na Bíblia. E ao mesmo tempo ele é um dos mais confrontadores. Aqui a gente vê, né, o Senhor ele começa a falar ali com seus discípulos. Ele começa a confrontar cada um deles com as coisas mais naturais da vida humana. Quem nunca se passou por uma preocupação de como será o amanhã? Como vai ser? O que eu vou comer? O que eu vou beber? Lá no meu trabalho, né? Com os meus filhos? O que vai ser? As preocupações com o amanhã é algo comum para todos nós. Eu nunca conheci alguém que tão relax, que não se preocupe com o amanhã. Isso é comum a todos nós. Mas aqui durante esse sermão, Jesus falou de várias coisas essenciais na vida cristã. Dentre elas, essas que a gente acabou de ler. Servir a Deus, gente, é bom demais. E servir não se trata apenas de fazer a coisa certa, mas também envolve fazer com a motivação correta. Servir a Deus é para aqueles que foram alcançados, justificados e transformados dia após dia para cumprir a vontade do Senhor. E eu coloquei o tema dessa mensagem como o coração no lugar certo, porque muitas das vezes a gente está fazendo as coisas certas, mas a nossa motivação não é boa. Vou dar um exemplo aqui, talvez você já tenha visto isso. E até, né, com os influenciadores aí da vida que a gente vê na televisão. Muitas das vezes eles vão fazer algo que é bom, mas eles querem chamar a glória daquilo para si. Eles querem trazer um holofote, olha só como é que eu sou bom, olha só como é que eu estou fazendo algo bom, e publicam isso aí nas redes sociais.
Contudo, eu lhes digo que nem Salomão em todo o seu esplendor se vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem, dizendo que vamos comer, que vamos beber, o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Eu vou ler novamente o versículo 33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu mal. Aqui, antes de falar nesse versículo, eu preciso fazer uma diferenciação da ansiedade que todos nós temos, com a ansiedade como um quadro clínico que precisa de acompanhamento psicológico e médico. A gente precisa ficar atento a esses sinais e procurar ajuda médica o quanto antes. Assim como, de várias doenças que podem afligir a nossa vida, existe a doença da ansiedade, que pode chegar até a nos paralisar. Quando nos paralisa de tal forma que a gente não consegue ir adiante, já está tendo dificuldades nos relacionamentos, no trabalho. Isso, irmãos, é um quadro clínico que precisa de tratamento médico e psicológico. E quando a gente perceber que a nossa ansiedade está indo além de um grau de normalidade, a gente sim precisa ir ao médico, precisa ir ao psicólogo e tratar isso. Tem medicação para isso, tem a psicoterapia também. Então a gente precisa fazer essa diferenciação. Todos nós, de uma maneira ou de outra, nós somos ansiosos. Nós temos ansiedades dentro de nós. Mas se isso está passando dos limites, procure ajuda médica o quanto antes, tá? Médica e psicológica. Fazendo esse adendo, agora eu vou continuar aqui nos versículos, porque eu vou falar aqui dessa ansiedade que todos nós temos, E que é o seguinte: a ansiedade, ela é a preocupação com o amanhã e acaba prejudicando o nosso hoje. A gente coloca a nossa cabeça lá na frente e isso atrapalha o hoje das nossas vidas. E essa ansiedade, ela acaba sendo um sofrimento duplicado. Quando a coisa acontece, você ficou ansioso porque algo poderia acontecer, então você já está sofrendo. E quando chegar lá na frente, se de fato aquilo acontecer, você sofre 2 vezes. E também, às vezes, é um sofrimento desnecessário, porque se você está pensando em algo lá na frente, você já está sofrendo lá na frente, mas quando chega na frente aquilo não acontece, o que valeu aquele sofrimento lá atrás? Não valeu de nada. Então, a ansiedade acaba gerando isso em nós, porque a gente se esquece de uma coisa, que nós servimos ao Jeová Jirê, o Deus que provê todas as coisas, irmãos. E quando essas ansiedades tomam conta do nosso coração, a gente precisa brigar com nós mesmos, com a nossa mente. E falar: mente, você está preocupada com o quê? Eu sirvo ao meu Deus que é soberano, que conhece a minha vida, conhece a minha caminhada, sabe de tudo e tem o melhor para mim. Então, coloca-se você no seu lugarzinho aí e não vai me paralisar em nome de Jesus. Eu não vou sofrer por algo que não está no controle. Irmãos, o nosso amanhã está nas mãos de Deus. Está nas mãos de... É claro que a gente tem que se precaver, se prevenir, planejar o futuro. Sim, irmãos. Não está escrito nesse versículo que nós lemos, mas se você ler a Bíblia inteira, a Bíblia vai falar sobre, sim, planejamento, Jesus vai falar em certo momento, se alguém quer construir uma casa, tem que antes, André? Tem que antes planejar e ver se vai dar conta. Jesus aqui faz essa analogia para falar sobre o reino de Deus. Construir uma edificação custa, então você tem que fazer as contas antes para ver se dá para você. Porque com o reino também é assim, se você não estiver disposto a pagar o preço, aquilo que vai custar, então o reino de Deus não é para você. Então você ainda não enxergou o valor do reino de Deus. Porque o reino de Deus é como um terreno onde tem um tesouro lá enterrado. E quem percebe esse valor vai vender tudo que tem para comprar aquela terra, para ter aquele tesouro. Eu não estou dizendo que a nossa fé é comprada, não é isso. Mas quando a gente tem um encontro genuíno com Cristo, todas as outras coisas perdem o seu valor. Porque Cristo vale mais que tudo. Como aquele corinho, que o nosso pastor René adora cantar.
Eu tenho tesouro, eu tenho sim. Vale mais que o céu, vale mais que o mar, vale mais que tudo, vale mais que eu. Não é? E assim é o Senhor nas nossas vidas. Se eu estou negociando a presença de Deus com outras coisas, é porque ainda não enxerguei o valor do valor que o Senhor tem na minha vida. Se eu estou negociando Deus com relacionamentos, é porque eu acho que os relacionamentos estão em pé de igualdade com o Senhor. Se eu estou negociando a minha fé com princípios morais, significa que eu acho que estão no mesmo valor, que dá para comparar uma coisa e outra. E como está a nossa mente? Será que a nossa mente tem valorizado o reino de Deus acima de todas as outras coisas, irmãos? Precisamos nos analisar. Servimos ao Jeová Jireh, o Deus que provê, tanto para as aves dos céus, quanto para os lírios do campo, quanto para cada um de nós, irmãos. O Pai Celestial sabe do que precisamos, Ele conhece todas as nossas necessidades, e no tempo oportuno, Ele vai trabalhando e provendo tudo o que realmente precisamos. Tudo, irmãos, tudo. Eu creio num Deus que provê. Eu creio num Deus que não vai deixar, não vai nos desamparar. Ele permite, às vezes, momentos de escassez? Permite. Momentos de provações, de perda? Permite, porque Ele é Deus e Ele é soberano. Mas em tudo isso, em todas essas coisas, coopera para o nosso bem. Não para você ter status nesse mundo, não para você ser o mais rico da rua, não é isso, mas é para guardar o nosso coração, a salvação que temos em Cristo Jesus. Salvação, irmãos, isso é o mais importante. Não vai valer de nada você acumular os tesouros na terra, se você perder o tesouro celestial. Não vale de nada. Qual que é a recomendação de Jesus para as nossas preocupações? Qual é o que Jesus recomenda quando a gente está pensando muito mais lá na frente e sofrendo, antecipando problemas que nem existem, muitos deles nem vão se concretizar? Qual que é o conselho de Jesus quando o amanhã já está ofuscando o hoje? Quando o amanhã está atrapalhando a minha vida hoje? O que vai quando o amanhã, a gente está com o nosso coração, a nossa mente voltada para o amanhã e esquecendo do hoje, irmão? Qual que é o conselho de Jesus? Versículo 33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Todas essas coisas, porque Jesus está falando, olha, as aves não plantam, mas elas têm o que comer, porque o Pai as alimenta. Os lírios do campo não tecem, não costuram, não trabalham uma jornada não ter a sua carteira assinada, CLT, trabalhando para no final do mês pegar o seu dinheirinho e comprar uma roupa. Não, porque o Pai Celestial as veste com uma roupa muito mais bonita do que Salomão em todo o seu esplendor. Todas essas coisas, todas essas preocupações da vida, tudo isso o Senhor vai colocando no seu devido lugar, irmãos. No tempo certo vai provendo, no tempo certo as portas vão se abrindo. Isso envolve que às vezes no tempo certo as portas vão se fechar, porque aquilo que a gente acha que precisa, na verdade é algo que vai nos fazer mal. Só que a gente não tem esse discernimento, mas o nosso Deus, Ele conhece o nosso amanhã. Ele já sabe de todas as coisas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Queria já chamar os músicos aqui. Irmãos, não é fácil, irmãos. Não é fácil a gente deixar o controle das nossas vidas nas mãos de Deus. Apesar do que, deixa eu fazer um parêntese aqui, a gente não controla nada, não é verdade? A gente acha que tem o controle. Acha que tem o controle. A gente não tem controle sobre a nossa saúde. A gente tem controle com o que a gente se alimenta, obviamente, né? A gente tem que buscar essa sabedoria do Senhor. Mas amanhã uma doença pode vir sobre a minha vida. Ah, Alan, mas como assim? Eu nunca fumei e hoje estou enfrentando um câncer de pulmão.
Você tem controle sobre o fumar ou não, porque a gente sabe que o cigarro faz mal para a nossa saúde. Mas e se amanhã vier uma doença? A gente não sabe, porque o controle não está nas nossas mãos, o controle está nas mãos de Deus. E a gente sabe pela Bíblia que algumas doenças são usadas por Deus para glorificar o nome dEle. Seja curando, porque o nosso Deus, Ele cura, seja durante a doença, o nosso coração não perder a fé como um testemunho daquele que fala, não importa se eu sou curado ou não, mas o meu Deus sabe de todas as coisas e Ele me sustenta mesmo em meio à luta. Vamos aplaudir ao Senhor. Mas isso é só para aquele que entendeu o valor do reino de Deus, irmãos. Tem gente que vai gastar tudo na vida, tudo, buscando saúde. E às vezes o nosso Deus vai usar uma doença para nos levar ao encontro dele. Mas feliz é aquele, irmãos, que enxerga isso e fala: a saúde do meu corpo não é nada comparado à glória que há de vir. Não é fácil pensar isso quando você diante do tratamentos pesados, como eu falei o exemplo da doença de câncer de pulmão. Só quem já conviveu, eu estou falando câncer de pulmão, mas existem tantos outros. É fácil você glorificar a Deus depois de uma sessão de quimioterapia, de radioterapia, onde o seu corpo fica todo nauseado e vômito e mal-estar, e você não se alimenta direito, e tem tantos outros efeitos colaterais, e a fraqueza. É fácil glorificar o nome de Deus? Não é não, irmãos. Precisa de muita fé, para saber que ainda que esse corpo aqui comece a esmorecer, nosso corpo interior vai sendo renovado dia após dia, até nos encontrarmos com o Senhor Jesus, irmãos. É fácil isso? Não é não. Não é não, de jeito nenhum. Mas foi para essa fé que o Senhor nos chamou. Mas para isso precisamos ter o coração no lugar certo, a nossa mente no lugar certo, o nosso olhar no lugar certo e o nosso coração no lugar certo. Isso exige fé de cada um de nós, irmãos. Queria convidar você a ficar de pé nesse momento. E é também um momento de reflexão. É o momento da gente olhar para si. É o momento de você começar a colocar diante do Senhor o seu coração, a sua mente, os seus olhos, a sua vida. Porque o Senhor, Ele é especialista em transformar vidas. E eu creio que o Senhor vai transformar vidas nessa noite, em nome de Jesus. Aleluias. Vamos cantar em nome de Jesus.